começa agora o Alpha Channel News. Confira os números do coronavírus na região. O Ministério da Saúde recebe novas doses de imunizantes contra a Covid-19. 30 milhões de brasileiros sofrem com problemas auditivos. A retomada dos agendamentos de vistos para os Estados Unidos. E o preço da carne vermelha sofre primeira redução em 1 ano e meio. Tudo isso e muito mais agora no Alpha Channel News. Vamos aos números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba já contabilizaram mais de 50.076 casos confirmados no total. Em Barueri, são 34.043 casos confirmados, 10 internações, 1.128 óbitos e 32.371 pacientes curados até agora. O município já aplicou mais de 422 mil vacinas. Santana de Parnaíba tem 16.023 casos confirmados de coronavírus, 388 mortes e 15.625 pacientes curados. Mais de 230 mil doses da vacina já foram aplicadas na cidade. Lembrando que os dados são referentes a todo o período da pandemia e são disponibilizados nos portais oficiais das prefeituras. O Ministério da Saúde recebe novas doses de imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, anunciou em seu Twitter que nos próximos dias o Brasil deve receber mais de 10 milhões de doses da vacina da Pfizer. Além disso, o secretário exaltou a imunização no país, que já atingiu 87% da população-alvo vacinada com a primeira dose e 65% com a segunda. Já a Fiocruz entregou ao Programa Nacional de Imunização cerca de 4,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A fundação já entregou mais de 118,3 milhões de imunizantes e é a vacina mais aplicada no país, correspondendo a 40% das aplicações. Você sabia que cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem com zumbido no ouvido? Pois bem, pensando nessa quantidade de pessoas, é que o Ministério da Saúde realiza a campanha Novembro Laranja para alertar sobre problemas auditivos. Nós conversamos com a doutora Patrícia Arena, que explicou em entrevista o que é o zumbido no ouvido e os graus de intensidade que os pacientes apresentam. O zumbido no ouvido, ele é uma percepção de um som sem que haja uma fonte sonora externa. Então, o paciente percebe o som, mas não tem nada aqui fora. Então, muitas vezes o paciente fala, nossa, parece que meu ar-condicionado tá ligado. Ai, parece que eu tô ouvindo o motor da geladeira, né? E aí, às vezes, até pergunta para o marido, pergunta para o filho, e não tô ouvindo nada. Então, é um som que apenas o paciente percebe. A gente tem também os zumbidos que a gente chama de objetivos, que às vezes você ouve, né? São os zumbidos pulsáteis, que tem uma causa vascular e que pode, quem está do lado está ouvindo. O clique, tipo clique, né? São os zumbidos musculares também. Não existe uma faixa etária exclusiva para que o sintoma de zumbido seja desencadeado, assim como explica a doutora. A gente tem, sim, pacientes na faixa etária pediátrica que tem zumbido, pacientes adultos jovens, mas sobretudo os idosos, né? E por quê? Porque os idosos, eles têm a perda de audição. E a perda auditiva é um fator importante quando a gente fala de zumbido. Inclusive, é importante que quem tem zumbido procure o médico. Então, um idoso que tem uma perda de audição leve, ele tem um risco de 2 vezes mais de desenvolver demência. Uma perda moderada, 3 vezes. Uma perda severa, 5 vezes mais chance.
Por se tratar de um sintoma e não de uma doença, rastrear a origem não é fácil. Por isso, é importante fazer acompanhamento também com um profissional otorrino periodicamente. As causas que podem levar ao zumbido são diversas e muitas que vão desde complicações no sistema auditivo, doenças neurológicas e até mesmo desvios na coluna. As causas de zumbido são múltiplas, né? Desde uma coisa muito simples, como uma rolha de cera, passando pelos pacientes que têm perda de audição, pacientes que são diabéticos, hipertensos, eles podem desenvolver zumbido. Alguns medicamentos podem também fazer com que o paciente desenvolva zumbido. Agora, na pandemia, também eu tive muitos casos de surdez súbita por causa do SARS-CoV-2, né? Por causa do Covid. E aí, porque os pacientes tiveram surdez súbita, por causa da surdez, eles acabaram desenvolvendo zumbido. Então, a perda de audição, exposição a ruído, doenças de base, né, como hipertensão arterial, diabetes, questões cardiovasculares, o paciente já teve um infarto, tudo que mexe com essa parte circulatória pode estar envolvida também com zumbido. Os fatores são realmente múltiplos. Assim como as causas são diversas, os sintomas também são diferentes entre os pacientes. A doutora Patrícia listou os principais sintomas que os pacientes apresentam quando chegam em seu consultório e alertou sobre o cuidado com medicamentos que prometem solucionar o sintoma. Muitas pessoas têm o hábito de se automedicarem, né? É extremamente perigoso. Então, não existe suplemento, remédio específico para zumbido. Muito tem se falado em uso de vitaminas, polivitamínicos. Tem um polivitamínico aí circulando nas redes sociais, né? Que é até chamado da pílula do silêncio. Cuidado, né? Tudo que é comprimido e a gente põe na boca pode ter efeito colateral. Então, procure o seu médico para saber exatamente qual o seu caso, o que fazer e, sobretudo, para o médico fazer o que a gente chama de aconselhamento, que é a pedra angular do tratamento do zumbido. Para prevenir de desenvolver o zumbido no ouvido, acompanhamento médico é essencial desde a primeira infância. Uma criança com 2 anos, ela já tem que estar formando frases simples. Eu quero água. E de uma forma que tanto os pais quanto outras pessoas entendam. Aquela criança que de alguma forma tem um atraso de linguagem ou que até ela fala, mas ninguém entende nada, ela merece uma investigação, né? Tanto do ponto de vista neuropsicomotor, de desenvolvimento, de pinça, de preensão, de coordenação, mas também da parte da linguagem, a parte auditiva. Às vezes aquela criança não está desenvolvendo bem a linguagem por questões auditivas. A gente tem crianças que às vezes podem ser candidatas a implante coclear e que daí os pais percebem que a criança não escuta. Essa criança tem que procurar o quanto antes. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais precoce é o tratamento e maior é a chance daquela criança ser reabilitada. O agendamento para a emissão de vistos de brasileiros para os Estados Unidos será retomado no próximo dia 8 de novembro. O agendamento para a obtenção de vistos estava suspenso desde maio de 2020 por causa da pandemia. Mas agora, com a retomada das viagens, o brasileiro que quiser visitar os Estados Unidos deverá comprovar a vacinação e apresentar teste negativo contra a Covid-19. A recomendação é que quem for solicitar o visto confira constantemente o site e as redes sociais da embaixada. Agora, quem já está com a entrevista agendada no consulado e necessitar antecipar a data, é necessário alterar a marcação na página da embaixada. Poderão entrar nos Estados Unidos os estrangeiros que estejam completamente imunizados com vacinas que tiverem o registro de uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Com isso, todas as vacinas utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização no Brasil estão contempladas. O preço da carne vermelha apresentou uma leve redução pela primeira vez em 1 ano e meio. Apesar da queda de 0,31% em outubro, o preço ainda acumula um salto de 22% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Essa queda no preço da proteína, no entanto, ainda não foi suficiente para reverter todos os aumentos que aconteceram. Só neste ano, o acumulado ficou em mais de 10% e 22% nos últimos 12 meses.
No próximo bloco, taxa de desemprego apresenta queda em agosto. CCR ViaOeste promove campanha educativa para motociclistas em Alphaville. E as estreias da semana nos cinemas. Não saia daí. Estamos de volta com o Alpha Channel News. De acordo com o IBGE, o desemprego em agosto registrou queda, 13,2%. Porém, ainda assim, atinge cerca de 13 milhões de brasileiros. É a taxa mais baixa desde o primeiro trimestre desse ano. Apesar da queda do desemprego, a informalidade cresceu e o rendimento real do dinheiro do brasileiro sofreu as maiores baixas desde 2012. Uma queda de mais de 10% de autonomia. Apesar da ocupação do brasileiro ter crescido, o rendimento médio caiu. Por outro lado, o nível de ocupação só teve um acréscimo graças ao aumento nos números de trabalhadores que optaram partir para o trabalho por conta própria e do emprego sem carteira assinada. A CCR ViaOeste, responsável pelas principais rodovias da região, promoveu uma campanha educativa para motociclistas aqui em Alphaville. O objetivo da campanha é conscientizar os pilotos de moto sobre a importância da prudência e respeito às leis de trânsito, como enfatizou o gerente de comunicação da CCR, Jair Xavier. O bairro do Alphaville foi escolhido pelo grande fluxo de motos, pois só nesta região de Barueri circulam mais de 10 mil motos diariamente. Normalmente nós realizamos nossas ações nas rodovias, mas entendemos que os municípios, os motociclistas que atendem os municípios, principalmente os entregadores, eles também utilizam o nosso viário, né? Então agora nós estamos aqui no centro comercial de Barueri, onde tem aí um número grande de motociclistas para a gente poder aí passar algumas dicas de conscientização no trânsito. Para o sucesso dessa campanha, a CCR contou com a parceria do Departamento Municipal de Trânsito de Barueri, do iFood, maior food tech da América Latina, entre outras empresas parceiras. O motociclista, ele chegando aqui, ele passa por um cadastro da Yamaha, vai ter ali algumas dicas sobre manutenção da moto. O pessoal do Demutran também está passando aí algumas dicas, uma folheteria sobre segurança urbana. O pessoal da Porto Seguro também está junto com a gente, fazendo uma cristalização das viseiras dos capacetes. A Yamaha, uma das empresas parceiras da campanha, promoveu ações orientativas sobre os cuidados com a manutenção preventiva das motos, o uso adequado sobre os equipamentos de segurança, além de oferecer uma experiência física para entender qual a visão que os motoristas de caminhão têm sobre as motos em rodovias e avenidas. Nós da Yamaha, né, que somos instrutores da Yamaha, estamos passando aqui para o motociclista a questão dos pontos cegos. Então, informando para eles como eles devem se comportar no trânsito. Por exemplo, o ponto cego, ele evitar de estar saindo, né, de estar andando nesse ponto cego, andar atrás do caminhão, que o caminhão, querendo ou não, ele pode parar de uma vez e você bater atrás. E outra coisa também, você parar no semáforo, tá? E no semáforo, parar na frente do caminhão do semáforo. Por quê? Porque na hora que o caminhão sai, pode ser que ele passe por cima de você. Então nós estamos falando aqui para eles, né, evitar de andar no ponto cego e ter mais responsabilidade no trânsito, porque é a vida deles que estão correndo isso daí, né? Jair deixou uma mensagem de cuidado a todos os motociclistas. Somente na região de Barueri, nós contabilizamos uma média de 10 mil motos diariamente, né? Então, o motociclista que utiliza aí as rodovias do grupo CCR, nós entendemos aí da sua necessidade, do seu trabalho, principalmente os entregadores, mas tenha conscientização que se você seguir todas as regras de trânsito e você também fazer uma pilotagem segura, você vai chegar bem na sua casa. Agora vamos à nossa agenda cultural com as dicas de cinema para esta semana.
Eternos é o mais novo filme dos estúdios Marvel, mas que quase nada tem a ver com suas antigas superproduções carregadas de muitos efeitos especiais. Dirigido por Chloe Zhao, a primeira ganhadora de Oscar a comandar uma produção do estúdio. O filme conta a história dos primeiros seres a terem habitado a Terra. Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais, conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores. Viemos para cá há 7.000 anos. Para proteger os humanos dos deviantes. Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos? Ou em qualquer outra guerra ou coisa terrível da história? Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem deviantes. Por quem? E olha só quem está de volta e deve divertir muito a criançada. A família mais detestável dos cinemas, a família Addams. Em seu segundo filme, perturbados que seus filhos estão crescendo rápido demais, Mortícia e Gomes querem fazer coisas que não faziam antes. E é aí que eles decidem colocar o pé na estrada e fazer uma viagem de trailer pelos Estados Unidos. O que eles não contavam era com as centenas de coisas que podiam dar errado durante essa viagem em família. Nós temos que parar essa família, para que a verdade apareça. Quem é esse homem? Ninguém, meu bem. Esta viagem vai aproximar ainda mais a família Addams. Ou não haverá sobreviventes? Apenas nós e o maravilhoso som do silêncio. Lá vai bomba! E esse foi o nosso Alpha Channel News. Participe mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. Nós queremos ouvir a sua opinião. O número do nosso WhatsApp você já sabe, 942470505. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. Alpha Channel TV no Instagram e Facebook. Obrigada pela sua companhia e até mais.